Na última sexta-feira foi anunciada a convocação da seleção da Espanha para a data FIFA da semana que vem. E acreditem, mesmo com desfalques de peso, principalmente no meio-campo, eles conseguiram fazer uma seleção de altíssimo nível. Por nome, pode até ser que você dê uma subestimada nessa seleção da Espanha, mas eu te garanto, não é por acaso que eles são alguns dos favoritos para essa próxima Copa do Mundo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual foi a convocação e analisar também os principais destaques desse time. Quem foram os convocados? O técnico Luis de la Fuente anunciou seus 27 convocados para os amistosos da próxima data FIFA, em que a Espanha enfrentará a Sérvia e o Egito. Lembrando que a Espanha vem numa consistência muito grande. Mais à frente no vídeo, eu vou relembrar alguns jogadores da seleção da Espanha que estavam lá naquela final de Olimpíadas em que o Brasil derrotou a Espanha. Então eles têm feito um trabalho de longo prazo muito bacana e os resultados têm aparecido agora na seleção principal. Eles estão começando da base e subindo esses jogadores. Então não é à toa que a Espanha foi a atual campeã da Euro, não é à toa que chegaram na final da Liga das Nações e sempre fazendo jogos de alto nível contra as principais seleções europeias. Na última data FIFA, a última data FIFA de 2025 no caso, a Espanha havia goleado a Geórgia e empatou com a Turquia. Vamos ver agora quais foram os convocados do De La Fuente. Ele convocou 4 goleiros. O Unai Simón, goleiro do Athletic Bilbao, o David Raya, goleiro do Arsenal, Alex Remiro, que é goleiro da Real Sociedad, e o Joan Garcia, goleiro do Barcelona, que vive ótima fase. Olhando para os defensores, ele convocou o Marcos Llorente, que joga como lateral no Atlético de Madrid, Pedro Porro, lateral do Tottenham, Aymeric Laporte, zagueiro do Athletic Bilbao, Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, Dean Howson, zagueiro do Real Madrid, Christian Mosquera, zagueiro do Arsenal, Marc Cucurella, lateral esquerdo do Chelsea, e Alex Grimaldo, lateral esquerdo do Bayer Leverkusen. No meio-campo, que é o ponto forte dessa seleção, ele levou o Rodri, do Manchester City, Zubimendi, do Arsenal, Pedri, do Barcelona, Fornals, do Real Betis, Carlos Soler, da Real Sociedad, Dani Olmo, do Barcelona, Fermín López, também do Barcelona. No ataque, foram convocados Yeremy Pinho, do Crystal Palace da Inglaterra, Alex Baena, do Atlético de Madrid, Ander Barrenechea, da Real Sociedad, Victor Muñoz, do Osasuna, Mikel Oyarzabal, também da Real Sociedad, Ferran Torres, do Barcelona, Borja Iglesias, do Celta de Vigo e o craque Lamine Yamal, do Barcelona. Quem acompanha mais o futebol europeu deve ter percebido que, principalmente no meio-campo, a Espanha teve várias ausências. E isso só mostra como eles têm formado cada vez mais jogadores de qualidade. Eu falo para vocês tranquilamente que se a Espanha quisesse, montava 2 times de ótimo nível. 2 convocações de nível muito alto. E eu percebo que isso tem sido uma tendência para a Espanha, tem sido uma tendência para a França. A França, por exemplo, se quisesse, montava 3 convocações de nível altíssimo. Analisando os destaques. Vamos ao que interessa. Quais são os jogadores que vão fazer a diferença nessa seleção da Espanha dentro dessa convocação? Olha, começando pelos goleiros, eu acho que o De La Fuente levou 4 goleiros e tem 2 aí que estão acima da média. 2 goleiros muito bons. O Raya, que ultimamente tem sido titular da seleção, goleiro do Arsenal, faz uma temporada muito boa, baita de um goleiro, paredão mesmo. E o Joan Garcia, queria destacar o Joan Garcia, porque sempre que ele tem sido titular no Barcelona, ele também está muito bem. E eu vejo que ele se destaca principalmente no confronto com o atacante, nas jogadas cara a cara mesmo. Ótimo goleiro também. Então olhem só, 2 opções já bastante confiáveis. Na linha defensiva, a maioria dos jogadores são jogadores conhecidos. O Cubarsí é jogador do Barcelona, o Howson do Real Madrid, o Llorente do Atlético de Madrid, Cucurella do Chelsea, Grimaldo do Leverkusen, vocês conhecem. Em relação a laterais, eu não tenho nem o que dizer. Os laterais são muito bons, baita opções. Jogadores que são principalmente bons marcadores. O Llorente, que originalmente é um jogador de meio campo, ele é muito firme na marcação, o mesmo vale para o Pedro Porro. Na esquerda, o Cucurella é um excelente marcador, mais o Grimaldo, que é um cara mais ofensivo, mas o Cucurella guarda muito bem a sua posição. O que me preocupa um pouquinho na seleção da Espanha é a zaga.
Na zaga, com todo respeito, vocês podem olhar que a seleção da Espanha não tem zagueiros do mesmo nível que a França, do mesmo nível que a nossa seleção, o Brasil, do mesmo nível que a seleção da Holanda. Aqui eu acho que é onde eles dão uma destoada. O Cubarsí eu acho que é um jogador hoje muito forte, um baita no zagueiro no Barcelona. Agora, quando você olha as outras opções para a zaga, o Hülsen oscila muito no Real Madrid, falhou várias vezes nessa temporada e foi bastante criticado. O Laporte, que é o jogador mais experiente do quarteto de zaga, ele já não está mais no seu auge, não é mais o Laporte da primeira passagem no Bilbao, nem o Laporte do Manchester City. E aí você vê o Mosquera, tá até jogando mais agora no Arsenal, mas em geral é um zagueiro reserva. No meio campo, aí sim a gente vê o melhor da seleção da Espanha, na minha opinião. O melhor não tá no ataque com o Lamine Yamal, onde eles controlam o jogo mesmo e mandam nos adversários, é no meio campo. O meio campo que tem Rodri, que é um cara extremamente técnico, Zubimendi, Pedri, Dani Olmo, poxa, o adversário não pega na bola. Eles ditam o ritmo do jogo do jeito que querem. Você tem o Rodri, você tem o Pedri, esses dois, eles têm uma capacidade de controle absurda, colocam o adversário na roda. Então os times que enfrentarem a Espanha daqui pra frente terão dificuldade para ter a posse, porque esses caras, eles são reais maestros. Gosto muito do meio campo da Espanha, para mim, tranquilamente, um dos melhores meio-campos do mundo. E olha que faltou gente boa aqui, e eu vou falar disso mais adiante. No ataque, quem eu quero destacar? Vocês puderam perceber que o De La Fuente está testando muita gente nova. O time da Espanha, em geral, é um time muito jovem. Então tem 3 jogadores aqui que, pela sua consistência na seleção, acaba que se destacam mais. O Lamine Yamal, que é o principal jogador da seleção hoje, o jogador mais desequilibrante. Monstro mesmo, até pela idade. O Ferran Torres do Barcelona é um cara que não é super craque, mas sempre que ele entra, ele consegue agregar, pode jogar nas 2 pontas, pode jogar centralizado, e o Oyarzabal é um jogador que todo mundo tem que ficar de olho, porque ele é muito subestimado. Ele joga centralizado e, em geral, todo mundo olha só pro Yamal, mas o Oyarzabal faz muito gol e ajuda na armação também, atacante da Real Sociedad. Timaço! Quem ficou de fora? Você lembra que eu acabei de falar que a Espanha, se quisesse, montava 2 seleções de muito bom nível? Vocês vão ter certeza disso que eu falei agora, olhando quais jogadores ou não foram chamados porque o técnico não quis, ou não foram chamados porque estão lesionados. Começando pela zaga, 4 zagueiros que já foram convocados algumas vezes não foram chamados. Pau Torres do Aston Villa não foi por opção, o Lenormand do Atlético de Madrid não foi por opção, e o Íñigo Martínez, agora do Al Nassr, ex-Barcelona, não foi também por opção. Enquanto o Eric Garcia do Barcelona, que também pode fazer a lateral direita, não foi porque está lesionado. Nas laterais, olhem só quem ficou de fora. Daniel Carvajal do Real Madrid, jogador de grande liderança, grande poder defensivo, não foi convocado por opção, enquanto na esquerda o Alejandro Balde do Barcelona não foi chamado porque está lesionado. Se estivesse à disposição, era um nome de muito potencial para brigar por uma vaga com o Cucurella e com o Grimaldo. O Balde também tem uma capacidade ofensiva absurda. Fisicamente é privilegiado, muito rápido. Se lembram que eu falei que no meio campo tá o ouro da Espanha? Eles convocaram Rodri, convocaram Dani Olmo, Pedri. Acreditem, tem cara que tem até futebol para ser titular que não foi convocado. Fabian Ruiz do PSG tá lesionado, porque em geral, até na Euro ele tinha sido titular. O Mikel Merino do Arsenal também está lesionado, não foi convocado, era mais uma opção excelente. O Isco do Betis, que aí já é um nome mais velho, mais experiente, mas também que ainda joga muita bola, não foi chamado porque está lesionado, acabou que nem foi opção. E o Dani Ceballos do Real Madrid também está lesionado, era mais uma boa opção. No ataque, onde a Espanha não tem tantas opções, se algum jogador de referência se lesiona, é claro que todo mundo sente na hora. Nico Williams do Athletic Bilbao está lesionado e por isso não pôde ser convocado, porque em geral a Espanha funciona como? Uma defesa que joga em linha alta, o meio-campo que fica com a posse de bola e 2 Ferraris, uma em cada ponta. O Yamal aberto pela direita, o Nico Williams aberto pela esquerda. Foi assim que a Espanha fez muito sucesso na última edição da Euro. O Nico é um cara muito desequilibrante também, forte no 1 contra 1 e sabe fazer gol. Essa ausência é muito sentida. Essa seleção é tudo isso? Pode ser que, se você deu uma olhada nos nomes, você não ficou tão surpreso assim com a seleção da Espanha. E alguns até vão se questionar. Poxa, essa é a seleção que tanto falam da Espanha? Essa seleção é mesmo tudo isso? Falo pra você, a seleção da Espanha é tudo isso e mais um pouco. Não me canso de dizer aqui no canal que para a Copa do Mundo eu enxergo 3 seleções à frente das demais. 3 seleções que são, na minha concepção, as grandes favoritas. A França,
a Argentina e a Espanha. A Espanha tem feito um trabalho de médio e longo prazo muito bacana. Eles têm formado um time, basicamente, desde a base. E aqui eu queria pegar como referência a final que Brasil e Espanha fizeram nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Naquele jogo, a Espanha tinha vários jogadores que eram então da seleção olímpica e hoje integram a seleção principal como parte da espinha dorsal mesmo do De La Fuente. Só que estavam naquela final. Temos o goleiro Unai Simón, o lateral esquerdo Cucurella, os meio-campistas Zubimendi, Pedri e Dani Olmo, além do atacante Oyarzabal. Então é um time muito bem entrosado, que pode até não ter tanto nome, tanta expressão, mas é um time que funciona. E ele funcionando é difícil de ser parado. Só relembrando questão de campanhas. Campeões da Euro em 2024, vice da Liga das Nações em 2025. Se classificaram de maneira bastante tranquila para a Copa do Mundo através das eliminatórias, e sempre que a Espanha está enfrentando alguma seleção de bom nível, eles fazem grande jogo. Tanto que eles empataram com Portugal na final da Liga das Nações por 2-2, eliminaram a França da Liga das Nações, vencendo a poderosa França por 5-4, e tinham eliminado também no caminho a seleção da Holanda. Então é uma seleção que merece muito respeito. Agora, eu queria saber de você nos comentários. É o seguinte, para você, a Espanha é tudo isso ou eu e outras pessoas estamos superestimando essa equipe? Não se esqueça de comentar, quero ver a sua opinião. Lembrando que amanhã, segunda-feira, tô de volta para mais conteúdos no canal, porque vocês sabem, a máquina não pode parar e nós vamos iniciar mais uma semana. Quanto a esse vídeo, se você tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe. Então fiquem todos com Deus, um ótimo domingo e um ótimo começo de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!